Sabe, no mundo do desenvolvimento de software, tem uma pergunta que não quer calar. Qual é a melhor forma de construir as coisas? É arte? É ciência? Ou alguma outra coisa? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa tensão, nesse debate entre as filosofias ágil, artesanato de software e engenharia. Vamos entender essa batalha. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a famosa revirada de olhos para o ágil. Depois, vamos ver como surgiu o chamado ao artesanato. Aí, a gente entra no caminho do artesão, para ver como funciona na prática. Em seguida, o grande debate, artesanato ou engenharia. E para fechar, a gente vai buscar uma síntese, uma forma de juntar tudo isso. Então vamos começar. A nossa história aqui começa com o sentimento que, olha, quem é da área de desenvolvimento conhece muito, mas muito bem, a frustração. Sabe, é aquele momento em que uma ideia que um dia foi super revolucionária, de repente, perde o brilho. E essa citação aqui de um dev chamado Matt Morges resume tudo. Ele diz que toda vez que falava que a equipe era ágil, a reação era um suspiro e uma revirada de olhos. Poxa, o termo ágil, que era para ser sinônimo de colaboração, de entrega, virou motivo de ceticismo. Mas por quê, né? O que aconteceu aí no meio do caminho? A crítica que vem de gente de peso, como o Uncle Bob Martin, é a seguinte: o movimento ágil foi meio que esvaziado, sabe? Tiraram a parte técnica, a essência. O foco, que deveria ser na excelência do código, acabou virando só sobre ferramentas de gestão. Virou, como ele mesmo disse, um monte de frases de efeito para todo mundo se sentir bem. E o resultado? Aquele abismo entre o pessoal de negócios e os desenvolvedores que o ágil queria fechar só aumentou. E aí, no meio dessa insatisfação toda, surgiu um novo movimento. Um chamado mesmo, sabe? Um chamado para voltar às raízes, à excelência técnica, ao profissionalismo de verdade. E é importante dizer, isso não foi uma rebelião contra o ágil, tá? Foi mais uma evolução. A ideia era pegar os valores do Manifesto Ágil e construir em cima deles, adicionando uma camada de rigor, de orgulho profissional que essa galera sentia que tinha se perdido no caminho. Olha que interessante a linguagem que eles usaram aqui. Repara só, cada valor do Manifesto de Artesanato começa com não apenas, mas também. Isso é genial porque deixa claro, eles não estão jogando o ágil fora, pelo contrário, eles estão elevando a barra. Não é só ter um software funcionando, é ter um software bem elaborado. Não é só ter colaboração com o cliente, é ter parcerias produtivas. É um passo além. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa filosofia se traduz no dia a dia? O que significa de verdade ter essa mentalidade de artesão de software? Bom, a definição formal é essa aqui. É basicamente uma mudança de chave na cabeça. Deixar de ser só um executor de tarefas e passar a ser um profissional que assume a responsabilidade pela qualidade, pela durabilidade daquilo que cria. É sobre ter orgulho do trabalho, buscar excelência, é sobre profissionalismo mesmo. E essa mentalidade se reflete em práticas bem concretas. Coisas como código limpo, sabe? Com nomes que fazem sentido, design simples. TDD, o famoso desenvolvimento guiado por testes, para garantir que o negócio é robusto. Refatoração contínua, para manter o código sempre saudável. E, o que é fundamental, aprendizado contínuo e mentoria. Porque um bom artesão nunca para de aprender. E mais, ele ajuda os outros a aprenderem também. Mas aí, quando a ideia de artesanato estava começando a pegar, surgiu um novo debate. E esse debate questionava a palavra central de tudo isso. A pergunta que surgiu foi essa: artesanato é mesmo a palavra certa? Pensa bem, essa metáfora de um mestre na sua oficina, todo cuidadoso, será que ela descreve bem o que é construir sistemas de software gigantescos, super complexos, de missão crítica hoje em dia? E essa tabela aqui mostra bem os dois lados da moeda. De um lado, o toque do artesão, focado em qualidade, em orgulho, no toque humano. Do outro, a mentalidade do engenheiro, que enfatiza precisão, eficiência, escalabilidade, métricas, processos sistemáticos. Veja bem, não é que um é inimigo do outro, mas as prioridades são claramente diferentes. Essa citação do Dave Farley é pesada. Ele basicamente pergunta: o que se prefere, um airbag feito de forma artesanal ou um projetado pela engenharia? Um que foi testado exaustivamente com matemática, com modelos, para funcionar sempre da mesma forma. Pois é, quando a gente fala de coisas críticas onde a confiabilidade tem que ser total, a disciplina e o rigor da engenharia parecem ser essenciais, né? Talvez a subjetividade do artesanato não seja o bastante. E essa é a crítica principal no fim das contas. A palavra artesanato pode soar meio subjetiva demais, até elitista, como se existisse uma casta de desenvolvedores iluminados.
Tem gente como a Liz Keough que argumenta que essa mensagem pode acabar afastando quem está aprendendo, em vez de incluir. A grande preocupação é essa. Falta aquela disciplina sistemática, rigorosa, que a palavra engenharia carrega. Ok, então chegamos no ponto-chave. Como é que a gente resolve essa briga? A gente precisa escolher um lado? Artesanato ou engenharia? Ou será que existe um jeito de juntar o melhor de tudo isso? E o mais legal é que a própria comunidade de craftsmanship está evoluindo. Surgiu esse conceito de artesanato sem ego. A ideia é mudar o foco. Não é sobre a beleza do meu código, mas sobre colaboração e entrega de valor de verdade. É entender que software é um esporte de equipe. A cultura da empresa, a capacidade de duvidar e melhorar é mais importante que qualquer dogma. É sair do meu código e pensar no nosso produto. E aqui a gente chega na grande conclusão, na síntese de tudo. A resposta não é um ou outro, é todos juntos. Pensa comigo, o ágil nos dá o processo, a adaptabilidade. O artesanato nos dá os valores, o orgulho, a busca pela qualidade. E a engenharia, ela nos dá a disciplina, o rigor para construir coisas que não quebram. O profissional de hoje em dia, o profissional completo, não escolhe um só. Ele combina os três. Ele usa a ferramenta certa para cada situação. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. Quando a gente senta para codificar, o que a gente está construindo de verdade? É só um produto que funciona? É uma obra de arte para mostrar a nossa habilidade? Ou é um legado? Algo que seja duradouro, confiável, valioso, algo que junte o melhor da arte e da ciência? A resposta para essa pergunta, no fundo, define não só o nosso código, mas o nosso impacto no mundo.